Privilégio estar aqui esta manhã. Agradeço, Cacá, pelo convite, pela confiança, por nos achar competente para trazer a palavra. Isso é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho muito temor em relação à palavra, e todas as vezes que me cai o convite de vir falar com a igreja, eu fico todo apavorado, né? Eu fico todo trêmulo, com dor na barriga, e eu acho que isso remete ao temor de Deus, porque quem fala aqui tem que falar do Espírito, não pode trazer nada que venha de você mesmo. A gente não vem aqui trazer um discurso decorado e nem tão pouco previamente meditado, mas a gente vem aqui com a missão de ser profeta, de abrir a boca e deixar Deus falar aquilo que Ele quer falar. E desde que o Cacá me ligou, eu venho pensando: Senhor, e aí? O que é que o Senhor vai dizer para a igreja no domingo de manhã? O que é que o Senhor vai falar para esse povo? Então o Senhor fala primeiro comigo, porque depois de falar comigo, aí o Senhor fala com a igreja. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero meditar com vocês. Como de costume, quem já me ouviu outras vezes, a gente vai fazer isso em 2 tempos, tá, Cacá? A gente vai falar um pouquinho agora de manhã e vai falar o restante à noite. Nós vamos falar sobre liberdade. Hoje de manhã eu quero falar com você sobre a liberdade ou a libertação do pecado. E à noite nós vamos falar sobre a libertação da religião. Eu acho que são 2 pontos fundamentais para a nossa vida espiritual. Se você não entendeu ainda o significado de liberdade, você não entendeu ainda a obra de Jesus na cruz, porque foi exatamente isso que Ele fez. E para a nossa meditação de manhã, agora, nós vamos ler 3 textos. O primeiro está lá no livro de Êxodo, lá no comecinho da Bíblia. Êxodo capítulo número 13. Depois nós vamos para o Evangelho de Mateus. Êxodo capítulo 13. Versículo 12, 13 e 14. Todos acharam? Amém? Versículo 12, 13 e 14 diz assim: separem para o Senhor o primeiro nascido de todo ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas, se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: que significa isso? Digam-lhes: com mãos poderosas o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Mateus, capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Versículo 1 e diante, até o 5. Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta.
Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a vocês, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Mateus capítulo 10. Versículo 28. Não tenham medo dos que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Amém? Vamos tentar fazer um link entre esses três textos. O homem absolutamente foi criado para ser livre. O homem nunca foi criado para ser escravo. Quando Deus o criou com o desejo que esse homem fosse absolutamente livre. Só que essa liberdade estava condicionada. A condição para que o homem fosse livre e permanecesse livre era estar ligado a Deus. Enquanto o homem estivesse ligado a Deus, ele estaria absolutamente livre. Livre da morte, livre de enfermidades, livre de angústias, livre de tristezas, livre de qualquer tipo de tribulação ou de sabor que nós experimentamos aqui nesse mundo. Só que um dia o homem preferiu estar desligado de Deus. Ele resolveu ouvir a voz da serpente. E a serpente disse para ele que era muito bom que ele fosse autônomo, que esse negócio de estar ligado a Deus não era uma boa coisa. O bom era ter autonomia, ser dono do próprio nariz, resolver o seu próprio destino, fazer aquilo que viesse na mente. E Adão achou essa proposta maravilhosa. O homem se afasta de Deus e peca. A partir do momento que ele peca, torna-se escravo. Perdeu a liberdade, tornou-se escravo, escravo das suas próprias paixões, escravo do seu coração e da sua mente, escravo do seu querer, escravo da sua carne, escravo do mundo, escravo da morte, escravo do pecado. O homem torna-se escravo. Deus então tem que intervir novamente. E ele diz: vou remir esse homem, vou remir a humanidade, vou remir esse ser humano, para que ele possa ter liberdade novamente. Porque ele não nasceu para ser escravo. Por conta do pecado, Israel vai parar no Egito. O pecado de Simeão e Levi leva Israel para o Egito. Deus tem que intervir. Deus tem que levantar um dos 12 de Jacó para tornar-se governador do Egito, para que pudesse levar a sua família para o Egito, para que eles não morressem nas mãos dos cananitas, por causa do pecado de Simeão e Levi. Se você conhece a história, você sabe do que eu estou falando. José morre. Outro rei entra no trono. E a família de Jacó, que uma vez foi recebida com alegria na terra do Egito,
porque era a família do governador, agora torna-se escravo. Durante 430 anos, estão agora os israelitas escravos no Egito. O pecado escraviza. Deus agora novamente resolve tirar o povo de lá. Vou dar liberdade para o meu povo escolhido. Aquele povo que eu levantei desde Abraão para ser o ventre que traria o Salvador para a terra. No dia em que o Senhor iria fazer isso, Ele então demonstra como seria a obra definitiva de libertação do homem. Isso Ele faz através dos sacrifícios. Um deles era o sacrifício pelo pecado. Sacrifício pelo pecado é todo pecado cometido contra Deus. No sacrifício pelo pecado, você entregaria um cordeiro, ou uma novilha, ou um cabrito, para ser sacrificado pelo seu pecado. O sacerdote sacrificaria, tomaria para si parte daquilo que foi sacrificado e comeria, e a outra parte seria queimado sobre o altar. Deus aqui está mostrando como é que Jesus faria. O Filho de Deus teria que ser sacrificado um dia, e Ele diz: vocês sacrificarão o primogênito, o primeiro do rebanho de vocês. Todo o primogênito será sacrificado, todo, a mim, porque eu sou Deus e sou o dono de todos os primogênitos. Eu fiz o anjo da morte passar por sobre vocês e não tocar a vida de nenhum de vocês, apenas dos egípcios, desde o animal até o ser humano. Portanto, vocês são meus agora. Vocês são meus. Vocês trarão um sacrifício a mim. Mas dentro dos animais que seriam sacrificados e comidos pelo sacerdote, havia um que não era sagrado, que não era comida kosher, que não era animal puro, que era o jumento. O jumento era o único animal impuro que poderia estar dentro do acampamento de Israel. Era o único animal puro que um israelita poderia ter em sua casa. Era o jumento. E por que o jumento? Porque o jumento simbolizaria liberdade. O jumento tem o símbolo de liberdade. Desde Abraão, quando ele sai de Ur, o jumento representa a liberdade contra a idolatria. Em Israel, os jumentos carregaram os despojos dos egípcios. A partir daí, o jumento passa a ser um animal sagrado dentro de Israel. E todo macho primogênito tem que ser sacrificado. Mas o jumento é um animal impuro, ele não pode ser comido. E se ele não pode ser comido, então ele tem que ser resgatado. Um sacrifício em resgate tem que ser oferecido a ele e a todo homem e mulher que nascesse em Israel. E Israel começou a praticar a cerimônia do resgate do jumento primogênito e de todo homem e mulher que nascesse ali dentro de Israel. E era oferecido em resgate um cordeiro,
no lugar do jumento. E na festa de resgate, eles pegavam um cordeiro e montavam esse cordeiro sobre o jumento. E passeavam com esse cordeiro montado no jumento, no acampamento de Israel. E após essa cerimônia, a santidade do jumento passa para o cordeiro. E o cordeiro agora é imolado e sacrificado. E o sacerdote come do cordeiro. E agora o jumento está resgatado. E ele pode voltar para o trabalho e pode voltar para a família de Israel. Todo ato praticado por Cristo foi um ato profético. Todo ato praticado por Cristo foi um ato profético. Talvez você tenha se perguntado um dia, qual é o verdadeiro significado da Santa Ceia? Quando nós partimos o pão e bebemos o cálice, o que isso significa? Da onde Jesus tirou isso? Saiu da cabeça dele? Ele inventou essa cerimônia para a igreja? Não. Era um ato profético. 4 dias antes da Páscoa, Jesus dá uma ordem. Vão até a cidade. Lá vocês encontrarão uma jumenta. Aos seus pés tem um jumentinho, que nunca foi montado. Ele é primogênito. Tragam os 2 para mim. E quando trouxeram, agora o cordeiro monta o jumento e entram em Jerusalém adentro, e ele é aclamado como o rei de Israel, e cumpre a profecia de Zacarias: eis que o rei de vocês humilde vem montado sobre um jumento. 4 dias depois, Jesus estabelece a Santa Ceia, e ele diz: esse é meu corpo e esse é meu sangue, fazei isso em memória de mim, tomai e comei vocês todo dele. E Jesus morre. É um ato profético. O que significa a Santa Ceia? A Santa Ceia significa liberdade. Liberdade do pecado. Liberdade de toda angústia deste mundo. Liberdade da morte. É isso que significa. Pedro disse: vocês são sacerdócio real e nação santa. O sacerdote toma o cordeiro que montou sobre o jumento e come da sua carne. Como sacerdócio real, nós participamos do corpo de Cristo, comemos a sua carne, porque agora o cordeiro resgatou toda a humanidade. Nós temos um problema muito grave. E o problema que nós temos se chama pecado. O problema que nós temos se chama pecado. Só que muitas vezes nós não enxergamos o pecado como um problema. Porque ele não nos angustia o tanto que ele deveria nos angustiar. Nós temos medo de quase tudo, menos do pecado. Nós morremos de medo da pandemia, nós morremos de medo da doença, nós morremos de medo da morte, nós morremos de medo das crises econômicas, nós morremos de medo das guerras, nós morremos de medo de todos os tipos de aflições que assolam o mundo, nós morremos de medo da violência que está por aí, nós temos medo de quase tudo. Mas Jesus disse: não tenham medo daquilo que pode matar apenas o teu corpo, mas não pode tocar a tua alma. Tenha medo antes daquilo que pode lançar tanto o teu corpo quanto a tua alma no inferno. Nós temos medo de coisas erradas. A tua vida está nas mãos do Senhor.
Ele é que sabe todos os meus dias. O Senhor resgatou a minha alma na cruz. E por isso nós já não temos mais medo. Porque se vivemos, vivemos com Cristo. E se morremos, estamos com Ele. E Ele nos ressuscitará no último dia, para a glorificação de todos os santos. Nós estamos livres do pecado. Nós já estamos livres da morte. Mas o diabo não quer que você entenda a sua verdadeira identidade. O pecado já não tem mais poder sobre a tua vida. Você peca se você quer. Você já não é mais obrigado ao pecado. No mês passado, eu comecei a passar mal. E aí eu tive um sintoma de uma gripe muito forte. Aí eu disse, eu vou fazer um teste de Covid. Aí eu fui ao laboratório e fiz um teste de Covid. Aí eu fiquei ansioso pelo resultado. Aí quando foi à tarde veio o resultado. E aí quando eu peguei o teste, eu olhei o teste assim, aí veio escrito, reagente positivo. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Quantos de vocês aqui já foram infectados por esse vírus maldito? Mas pegar um teste positivo te dá uma sensação de morte. É mais ou menos como se alguém tivesse dito assim para você: você tem poucos dias de vida. Bateu um desespero, bateu uma angústia, um desespero. Eu falei, Senhor, e agora? Eu comecei a esparramar mensagem para todos os irmãos e grupos que eu conhecia. Orem por mim. Orem por mim. Preciso da oração dos irmãos. Eu não quero ficar grave. Eu não quero ir para o hospital. Eu não quero passar pela experiência de uma UTI. Eu não quero. A gente tem medo daquilo que pode matar o corpo. Depois o Senhor me fez pensar e dizer assim, quando foi que você ficou tão angustiado assim porque você cometeu um pecado? Quando foi que nós ficamos assim tão apavorados por ter cometido um pecado e você não dormia à noite, você fica angustiado, as pessoas perguntar para você, o que foi que aconteceu? Eu falei mal de um irmão ontem. Só isso? Só isso não, isso é pecado. Isso é pecado. Eu falei mal de um irmão ontem, isso é pecado. E minha alma está angustiada, porque agora eu preciso pedir perdão para ele. Nós tememos aquilo que pode matar o nosso corpo, mas não pode tocar a nossa alma, que já está garantida com o Pai. Nós temos que ter medo daquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. E todo pecado sem arrependimento tem esse potencial. Você foi criado para a glória de Deus. Não foi criado para o pecado. Abandone os pecadinhos de estimação
que a gente carrega de um lado para o outro, achando que isso não vai causar nenhum tipo de mal. Isso é pecado, e todo pecado é um pecado contra Deus. Igreja, nós fomos criados e salvos e libertos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse: a comida está para o estômago, assim como o estômago está para a comida. Deus o destruirá os dois. O seu corpo não é para a prostituição ou para a imoralidade, mas o seu corpo é para Deus, e Deus é para o seu corpo. Todas as vezes que eu coloco a minha vida a serviço do mundo e da minha carne, e não tenho compromisso com Deus, e não tenho temor pelo pecado, eu estou cometendo um pecado de prostituição, diz a palavra do Senhor. Estou fazendo uso do meu corpo, que ele não foi criado para isso. O meu corpo foi criado para Deus. O meu corpo está para Deus, assim como Deus está para o meu corpo. Não permita que o pecado destrua a sua vida. Cristo fez todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, disse Paulo em Colossenses. Foram feitos para Ele. Você foi criado para Ele. Paulo fala em Coríntios: vocês não sabem que o vosso corpo não são de vocês mesmos? Vocês não sabem ainda que o vosso corpo não são de vocês mesmos? Mas vocês são templo do Espírito Santo que habita em vós. Vocês são templo do Espírito Santo. Você nasceu para ser livre, não nasceu para ser escravo. Jesus já nos libertou. Vivamos uma vida digna de quem já está liberto. Não tome a forma deste mundo, disse Paulo em Romanos. Antes renovem a vossa mente. Transformem a vossa mente pela renovação da palavra, para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. A gente vive muito tempo aqui no mundo, com as coisas do mundo, pensando como o mundo, e a gente vai se transformando em cidadãos do mundo. Mas nós não somos deste mundo, como Jesus também não era. Você é cidadão do céu. Israel ficou muito tempo lá no Egito. 430 anos, quando eles vão para o deserto. Ai, que saudade das cebolas, dos alhos, da carne. Que saudade da minha casinha. Que saudade da vida que eu levava no Egito. A mídia vai trabalhando a nossa mente para transformarmos em cidadãos do mundo. As ideologias, as ideias, os pensamentos, os valores vão sendo implantados na nossa mente, no nosso coração, da nossa família, dos nossos filhos, e eles vão se tornando cidadãos deste mundo.
E quando você chega para ele e diz, isso é pecado, ele diz, isso não é pecado, tudo é relativo, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu quero ser feliz, o meu objetivo aqui na terra é felicidade, eu quero experimentar de tudo. Viram todos hedonistas, adoradores dos prazeres, e aí ficam andando e rodando em volta de prazer, quando na verdade a nossa alma só encontrará descanso se ela estiver nos braços do Senhor, e nós só teremos paz se o Espírito Santo estiver dentro da tua vida. Nada mais vai te satisfazer. Se a gente não entender qual é o processo que o diabo tem usado para envolver toda a igreja, vamos nos tornar escravos dentro da própria igreja. Vamos arrastar o mundo aqui para dentro e transformar esse momento num momento social, uma reunião social, onde nós vamos cantar e aonde nós vamos ouvir uma palavra, e agora voltamos para as nossas casas como se nada tivesse acontecido. Mas a liberdade que Cristo colocou no nosso coração nos impulsiona a levar esse evangelho e dizer: saia da escravidão e venha para a liberdade que está em Cristo. Talvez alguém pode dizer para você: ah, mas esse negócio aí de ser, sei lá, crente, ele nem usa mais esse termo crente, né? Não era moleque, era os crentes. Hoje não é mais os crentes, são os evangélicos. Até a Gretchen é evangélica. Até a Tami é evangélica. E eu lembro quando a moçada chegava a dizer assim: ah, mas esse negócio de ser crente é complicado, porque não pode fazer nada, né? O que o mundo não entende é que nós não fazemos, não é porque não podemos, é porque nós temos o poder de dizer não. O mundo não tem esse poder. O mundo tem que fazer porque é escravo. É escravo das suas paixões, é escravo da sua sexualidade, é escravo da sua mente. Ele não tem como dizer não. Mas nós temos a opção de dizer não, porque o Senhor me libertou. Isso já não tem mais poder sobre a minha vida. Eu posso dizer não. Nós fomos libertos do pecado. Viva como um liberto, não viva como um escravo. Amém? Que Deus os abençoe muito. Que Deus os abençoe muito. Amém.